Bom dia, meu povo, como é que estão? Tudo bom? Pois muito bem, nós estamos bastante quietos faz dias, mas as coisas não deixam de acontecer, não é verdade? Não é que estamos quietos, acontece que existem algumas coisas que fogem um pouco ao nosso controle, ao nosso conhecimento, portanto, muitas vezes não temos sequer a capacidade de avaliar aquilo que está acontecendo, sequer de pensar naquilo que está acontecendo de uma forma saudável, de uma forma tranquila, de uma forma que a gente possa, digamos, deglutir isso, de forma que a gente possa saborear as informações. Além de tudo, nós vemos que a esquerda, ela produz, eu já até falei isso em outros vídeos, ela consegue produzir tanta porcaria e com tanta intensidade e capacidade que nos foge até mesmo à condição de controlar isso, a condição de poder analisar isso friamente, ponto a ponto, porque vem numa produção em escala industrial. Eles conseguem fazer coisas que beira uma patologia de altíssimo risco. É como se nós só tratássemos com doentes mentais de altíssimo risco, de altíssimo poder de destruição. Nós não temos uma pessoa nesse governo capaz de agir de forma racional. Todos eles parece que só agem de forma irracional. Todos eles parece que estão constantemente buscando um jeito de destruir todos os conceitos e valores. Eles não têm não existe uma lógica, tem que destruir isto ou aquilo. Tem que destruir apenas por destruir, porque na verdade nem eles sabem exatamente o porquê eles lutam por tal e qual destruição. Eles apenas lutam por tal e qual destruição. O Olavo de Carvalho, inclusive, já falou sobre isso. Eles defendem uma bandeira hoje, e amanhã essa bandeira ela passa a ser, digamos, benéfica a eles, consequentemente eles se voltam a ela como se eles nunca tivessem defendido a quebra daquela bandeira, mas com a mesma disfarçatez, com a mesma naturalidade, como se aquilo fosse uma coisa extremamente louvável. Nós vimos casos aí, por exemplo, de vitimização, que já é uma bandeira altamente utilizada pela esquerda, a vitimização racial, a vitimização social por conta de equiparação social mesmo, equiparação financeira. E sabe, uma vitimização totalmente idiota, totalmente, primeiro que inescrupulosa, porque eles não têm uma base sólida para discutir isso. Eles se vitimizam por qualquer coisa, de qualquer forma. O filhinho do rico, ele vem reclamar cota como se ele fosse uma pessoa totalmente necessitada. Aconteceu isso, se não me engano, acho que com Thaís Araújo, que ela se vitimiza e ela é uma pessoa que estudou nos melhores colégios, colégios pagos, colégios que não custam, assim, colégios que pobre não teria condição jamais de colocar seu filho. E ela estudou lá e foi fazer arruaça às custas da condição financeira do pai, da mãe, sei lá de quem que ela tem a condição financeira. Não fui bisbilhotar a vida dela, não me interessa, ela não me interessa. E ela alega, por exemplo, o fato de que alguém teria atravessado a rua porque viu o filho dela, que é negro, de um determinado lado da rua. Pois muito bem. Puxa vida, eu queria que essa mulher pelo menos lesse livros, revistas, jornais, enfim, coisas para saber que aquilo que ela reclama é uma coisa totalmente absurda num país como o nosso,
O racismo que ora existe e pode existir, claro que pode existir, claro que pode ter uma pessoa ou outra que não goste de negro, que não goste de loiro, que não goste de branco, que não goste de amarelo, enfim, uma pessoa que possa ter algum preconceito. Isso é perfeitamente normal entre pessoas humanas racionais. Todos nós temos algum tipo de preconceito, algum tipo de conceito pré-avaliado que nos permite, às vezes, dizer não gosto disso ou não gosto daquilo. Só que ela não lendo, ela foge, por exemplo, de uma realidade que está acontecendo na Líbia. Na Líbia estão leiloando pessoas em praça pública. A pessoa fica amarrada de ponta cabeça pelos pés, como um verdadeiro animal, como um animal preso pelos pés, de ponta cabeça, pronto para ser avaliado. E se tiver a sorte de ser comprado naquele dia, muito bem. Se não tiver a sorte de ser comprado esse escravo naquele dia, ele volta para o cativeiro dele, que é uma cela onde estão dormindo um por cima do outro. E a Thaís Araújo reclamando de preconceito numa terra que poderia dizer mana, leite e mel, porque no nosso Brasil nós temos condição, inclusive, de ao constatar um preconceito, nós temos condição, inclusive, de processar o preconceituoso. Quer dizer, você tem elementos nas mãos que são elementos predispostos nas nossas leis. Tudo bem, são leis difíceis de alcançar, mas não difíceis de alcançar por alguém que tenha dinheiro, como é o caso da Thaís Araújo. Ela tem condição financeira para acionar todo um legislativo, inclusive, possivelmente, comprar do vendedor de bijuteria lá de Brasília, o Gilmar Mendes, comprar até um habeas corpus, caso ela precise. Né? Porque o vendedor de bijuteria lá, ele vende para quem ele quer. E eu sei que esse vender para quem ele quer é para quem paga mais. Ele não está distribuindo habeas corpus para Barata e outras pessoas que ele já distribuiu pelo amor que ele tem pelo ser humano. Não é isso. O Gilmar Mendes é um homem visionário, visa dinheiro. E a condição que ele tem com relação a isso está muito clara. Ele vende o peso da sua caneta a quem pague mais, gente. É um verdadeiro leilão. Só que, claro, ele não precisa nem anunciar que ele está vendendo. Todo mundo que já o conhece já sabe a quem procurar nas horas de desespero. E vão correndo a ele, e às vezes nem vão correndo a ele. Ele mesmo já pega, já caneteia, manda, porque ele sabe que a benesse virá em seguida. E não sou eu que estou falando, não. Isso daí a mídia inteira fala. E tem mais um detalhe. Eu não preciso me preocupar nem mesmo com o processo desse cara, porque se eu for processado por esse canalha, é apenas mais um processo, até porque sou um pobre, coitado, jogado pelos cantos, então não tenho que me preocupar com isso. E além de tudo, mais cedo do que se imagina, virão à tona todas as provas com relação a isso. Ele não é um homem que está preocupado com as pessoas de bem que possam estar sendo presas, que possam estar sendo caluniadas. Até porque, se fosse assim, eu tenho um problema ocasionado com a Maria do Rosário, que ele já poderia, então, se ele tivesse tão preocupado com o ser humano, ele já poderia ter dado jeito na minha causa com a Maria do Rosário. Não o fez por quê? Porque, claro, eu não tenho dinheiro para pagar um cafezinho para ele. Então é óbvio que ele não tem tempo para me olhar. É óbvio que ele não vai ter condição nem mesmo de me conhecer. As portas dos salões que ele frequenta, essas portas estão fechadas para mim.
estão fechadas para a grande maioria dos pobres deste Brasil. Aquele homem, coitado, que está sendo pego na rua porque vende doce, porque vende cigarro, porque vende bijuteria, porque vende fruta, e que a fiscalização pega as frutas daquele homem e leva embora, porque pega o seu estoque de mercadoria e leva embora porque ele não tem autorização para vender, isso o seu Gilmar Mendes não vê. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em soltar barões do crime organizado. Ele está preocupado em soltar comendadores do crime organizado. Ele está preocupado em soltar líderes quadrilheiros que, se presos forem, poderão derrubá-lo, poderão entregá-lo, poderão fazer com que ele vá amargar um tempo de papuda, gente. E Thaís Araújo está preocupada com o quê? Está preocupada em dizer na mídia que, coitadinho do filhinho dela, não pode andar na rua porque alguém atravessa a rua. Ora, Thaís, não te passou pela cabeça que a pessoa pode ter atravessado a rua, primeiro por necessidade de atravessar a rua, ou, segundo, até por medo dos teus capangas, Thaís. Teu filhinho não anda sozinho, Thaís. E de repente possivelmente, se estiver andando na rua e teu filho vier, talvez eu atravesse, porque se Deus me livre o infeliz cair, eu posso vir a ter problemas muito sérios com os capangas que andam à tua volta, minha filha. Me desculpe, minha filha, nós, pobres, sabemos perfeitamente o nosso lugar. O nosso lugar é na senzala, tá, Thaís? O nosso lugar de pobre, não é de negro, de pobre, porque eu não sou negro, eu sou pobre. O nosso lugar de pobre é na senzala, tá? Comendo as bolotas dos porcos, tá? Enquanto isso, seu filhinho pode atravessar bem a rua, pode andar tranquilamente e te garanto, ele vai ter lugar até para brincar, coisa que os meus filhos não têm mais. Tá, Thaís? Meus netos também não têm mais. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos, sejam todos sempre muito bem-vindos.